Eram 17h42 quando o sargento James Alloway sentiu o estômago apertar ao ver o Spitfire Mark V descer com o motor tossindo fumaça preta sobre a pista da RAF Biggin Hill. Era 14 de março de 1942, e o inverno tardio ainda pendurava nuvens baixas e pesadas sobre quente, cinza como chumbo derretido. O cheiro de óleo queimado e borracha aquecida invadiu suas narinas enquanto ele corria em direção à aeronave que guinava perigosamente para a esquerda, arrastando a roda de cauda na grama enlameada. O piloto, Tenente David Marsh, conseguiu parar o aparelho a poucos metros do hangar número 3, cortou o motor e permaneceu sentado na cabine por longos segundos, a cabeça tombada para trás contra o encosto, os olhos fechados. Alloway subiu na asa, abriu o canopy e viu o rosto do homem coberto de suor frio apesar do vento gelado. Marsh abriu os olhos devagar e disse apenas uma palavra, com a voz rouca: atrasou. Alloway sabia exatamente o que aquilo significava. Era a terceira vez naquela semana que um piloto voltava vivo por sorte. Por pura sorte, depois de apertar o gatilho e nada acontecer por uma fração interminável de segundo enquanto o Messerschmitt Bf-109 já estava virando, já estava escapando, já estava se posicionando para o contra-ataque. A regra era clara, vinha direto do manual de manutenção emitido pela Supermarine e aprovado pelo Ministério da Aeronáutica. Os canhões Hispano-Suiza de 20 mm instalados nas asas dos Spitfires deviam ser alimentados por tambores que obedeciam a uma sequência precisa de montagem, com as molas tensionadas conforme especificação de fábrica, e qualquer ajuste fora do padrão seria considerado modificação não autorizada, passível de reprimenda disciplinar. O problema é que aquela especificação de fábrica havia sido concebida em tempos de paz, por engenheiros que nunca subiram a 20 mil pés com um caça alemão colado na cauda. Nunca sentiram a força G empurrando o sangue para as pernas enquanto tentavam alinhar a mira tremendo. Nunca experimentaram aquele décimo de segundo de hesitação do armamento que podia significar a diferença entre derrubar o inimigo ou virar uma bola de fogo despencando sobre o Canal da Mancha. Alloway sabia disso porque ouvia os pilotos, todos os dias, no briefing matinal, na cantina à noite, nos intervalos entre missões quando acendiam cigarros com as mãos ainda trêmulas. Eles descreviam a sensação com palavras diferentes, mas o sentido era sempre o mesmo. Apertava o botão de fogo e o canhão pensava antes de disparar, como se hesitasse, como se precisasse acordar. Milissegundos, talvez, mas milissegundos que custavam vidas. 2 semanas antes, o tenente Charles Whitmore não voltou. Seu wingman, o jovem Peter Grayson, viu tudo. Whitmore tinha conseguido uma posição perfeita, 6 horas atrás de um 109 que subia em espiral tentando ganhar altitude sobre Dover. Grayson ouviu pelo rádio o clique do botão, viu o traçante sair finalmente das asas do Spitfire, mas o alemão já tinha rolado, já tinha mergulhado para a esquerda, e foi ele quem disparou primeiro na segunda passagem. O Spitfire de Whitmore partiu-se ao meio no ar, sem paraquedas, sem tempo. Grayson pousou pálido, vomitou atrás do hangar e ficou sentado no chão de concreto frio por 1 hora antes que alguém o encontrasse. Na investigação oficial, concluíram falha do piloto, erro de cálculo de deflexão. Ninguém mencionou o lag. Ninguém nunca mencionava. Era como falar de fantasmas. Todos sabiam que estava ali, mas reconhecer oficialmente seria admitir que os aviões britânicos tinham uma fraqueza estrutural contra os alemães, e isso era impensável para os relatórios que subiam para Londres. Então os pilotos aprendiam a compensar, a disparar mais cedo, a antecipar o atraso, a torcer para que o inimigo não fosse mais rápido. Alguns conseguiam. Muitos não. Alloway tinha visto 17 Spitfires saírem daquela base e não voltarem desde o início do ano. 17. E ele era apenas um sargento de manutenção, um homem que cheirava a graxa e querosene, que dormia 4 horas por noite porque havia sempre mais um avião para consertar, mais uma inspeção para fazer. Mais uma ordem para cumprir à risca porque qualquer desvio podia acabar com sua carreira antes mesmo que acabasse sua vida. Mas naquela noite de março, depois que Marsh desceu da cabine e foi levado para a enfermaria ainda tremendo, Alloway ficou sozinho no hangar com a aeronave. A luz das lâmpadas penduradas no teto de metal lançava sombras longas e oscilantes. O silêncio era quebrado apenas pelo tilintar distante de ferramentas em outro hangar e pelo vento que assobiava pelas frestas das portas corrediças. Ele abriu o painel de acesso ao compartimento do canhão esquerdo, ajoelhou-se sobre a asa fria e enfiou a mão lá dentro, sentindo a estrutura de metal, os cabos, as conexões. Puxou o tambor do hispano, girou-o devagar, sentiu a resistência da mola. Funcionava. Tecnicamente, funcionava.
Mas funcionava como um relógio que atrasa 3 segundos por minuto. Ainda marca as horas, mas você perde o trem. Alovai tinha 19 anos de experiência em mecânica. Tinha começado como aprendiz em uma oficina de motores em Birmingham. Tinha desmontado e remontado centenas de mecanismos ao longo da vida. Ele sabia que molas fatigavam, que a tensão especificada em papel nem sempre correspondia à realidade depois de 20, 30, 50 missões, que o frio a alta altitude mudava o comportamento dos metais. E sabia também que havia uma solução simples, quase óbvia, mas proibida: aumentar a tensão da mola de alimentação. Não muito. Só o suficiente para que o primeiro cartucho entrasse na câmara uma fração de segundo mais rápido. Só isso. Mas era modificação não autorizada. Era quebra de protocolo. Era arriscar corte marcial. Ele ficou ali, ajoelhado, por longos minutos, olhando para aquele tambor de metal como se esperasse que ele lhe desse uma resposta. Pensou em Whitmore. Pensou em Marsh. Pensou nos rostos jovens dos pilotos que ele via toda manhã caminhando em direção aos aviões, ajeitando os capacetes, verificando os mapas, fazendo piadas nervosas para disfarçar o medo. Pensou em quantos deles estariam vivos se os canhões respondessem meio segundo mais rápido. E então pensou em sua própria pele, em sua própria sobrevivência burocrática dentro daquela máquina militar que não perdoava desvios. Mas a balança já tinha tombado. Ele enfiou a mão no bolso do macacão e puxou uma pequena arruela de metal, uma peça de 50 centavos que havia sobrado de um reparo anterior, guardada por hábito. Olhou para ela sob a luz amarelada. 50 centavos de metal. Nada. E tudo. Deslizou-a cuidadosamente na base da mola de alimentação, onde ela serviria como calço, aumentando a pré-tensão em talvez 5%. Talvez 7%. O suficiente. Fechou o compartimento, limpou as mãos no pano pendurado em seu cinto e saiu do hangar sem olhar para trás, o coração batendo mais rápido do que gostaria de admitir. Na manhã seguinte, o tenente Marsh estava escalado novamente. Alovai não disse nada. Não podia dizer. Apenas observou de longe enquanto os pilotos subiam nas asas, enquanto os motores Merlin rugiam para a vida enchendo o ar de trovoada mecânica, enquanto os Spitfires taxiavam e decolavam em formação, subindo em espiral sobre as colinas verdes de Kent até desaparecerem nas nuvens baixas em direção ao continente. Alovai voltou para sua bancada de trabalho, tentou se concentrar em outros reparos, mas não conseguiu. Cada minuto arrastava-se como hora. Ele sabia que se algo desse errado, se o canhão falhasse de forma diferente, se houvesse uma explosão, um travamento, qualquer coisa, seria sua culpa. Sua modificação. Sua arruela de 50 centavos. Sua cabeça. Fumou 3 cigarros seguidos, sem conseguir segurar a fumaça direito, tossindo no ar frio. E então, depois de quase 2 horas, ouviu o som distante dos motores voltando. Correu para a beira da pista. Um a um, os Spitfires pousaram. Marsh foi o quarto. Quando ele cortou o motor e tirou o capacete, Alovai viu algo diferente no rosto dele. Não era cansaço. Não era medo. Era uma expressão de confusão quase infantil, como se ele tivesse acabado de testemunhar algo impossível. Marsh desceu da asa e caminhou direto até Alovai. Os outros pilotos também estavam se aproximando, falando alto, gesticulando. Os canhões, Marsh disse, olhando diretamente nos olhos do sargento. Responderam na hora. Na hora exata. Eu apertei e eles dispararam, sem hesitar. Eu consegui pegar o 109 antes dele virar. Acertei a cauda. Ele entrou em parafuso. Eu nunca tive uma resposta assim. Alovai sentiu o sangue subir para o rosto, mas manteve a expressão neutra. Pode ser que você tenha ficado melhor no timing, senhor, ele disse, a voz firme. Marsh balançou a cabeça. Não foi timing. Foi o avião. Algo está diferente. Eu senti. Alovai não respondeu. Apenas acenou e voltou para o hangar, mas sentiu os olhos de Marsh em suas costas. Naquela noite, depois que todos os pilotos foram liberados, Alovai voltou ao avião de Marsh. Verificou o canhão. Nenhum problema. Nenhum travamento. A arruela ainda estava lá, fazendo seu trabalho silencioso. Ele respirou fundo, sentindo o alívio escorrer pelos ombros como água morna. E então tomou uma decisão. Se funcionou uma vez, funcionaria de novo. Ele tinha acesso a todos os Spitfires do esquadrão. Tinha a noite inteira. E tinha arruelas suficientes em sua caixa de ferramentas. Trabalhou sozinho, de avião em avião, sob a luz fraca das lâmpadas do hangar e o silêncio denso da madrugada. Abria o painel de acesso,
Deslizava a pequena peça de metal, fechava tudo de novo, deixando cada aeronave exatamente como estava, exceto por aquele detalhe invisível que podia significar a diferença entre vida e morte. Suava apesar do frio. As mãos tremiam ligeiramente. Cada vez que ouvia passos ou vozes distantes, congelava, o coração disparando, esperando ser descoberto. Mas ninguém apareceu. Às 4 da manhã, tinha terminado. 12 aviões modificados. 12 peças de 50 centavos instaladas. 12 apostas em sua intuição contra o manual. Ele guardou as ferramentas, lavou as mãos na pia enferrujada do canto do hangar e saiu para caminhar um pouco no ar gelado antes do amanhecer. O céu estava começando a clarear no horizonte, uma faixa pálida de cinza sobre o negro. Ele acendeu um cigarro e fumou devagar, observando as estrelas desaparecerem uma a uma. Pensou, por um momento, que talvez tivesse cometido o maior erro de sua vida. Ou talvez o maior acerto. Só o tempo diria. Os dias seguintes confirmaram. Missão após missão, os pilotos voltavam com relatos parecidos. Os canhões estavam respondendo melhor, mais rápido, com uma pontaria mais eficaz. Os números de abates começaram a subir. Pequenos incrementos, nada espetacular o suficiente para chamar a atenção imediata da alta cúpula, mas o suficiente para que os próprios pilotos percebessem. No briefing da manhã de 21 de março, o comandante do esquadrão, Major Harold Griffin, um homem de 50 e poucos anos com bigode grisalho e olhos cansados, comentou quase de passagem. Seja lá o que vocês estejam fazendo, continuem fazendo. As estatísticas desta semana são as melhores desde janeiro. Os pilotos trocaram olhares. Ninguém sabia exatamente o que estava diferente, mas todos sentiam. E Alovai, sentado no canto da sala de briefing onde os mecânicos costumavam ficar durante as reuniões, abaixou a cabeça e fingiu que estava anotando algo em sua prancheta. O segredo se espalhou de forma estranha, quase orgânica. Não foi Alovai quem contou. Foi Marsh. Ele tinha suas suspeitas, e certa noite, depois de algumas cervejas na cantina, puxou Alovai para um canto e perguntou diretamente. Foi você, não foi? Você fez algo nos canhões. Alovai hesitou, mas Marsh segurou seu ombro e disse baixo. Eu não vou contar a ninguém. Mas se você fez o que eu acho que fez, você salvou minha vida. E há de mais gente. Alovai olhou ao redor, certificou-se de que ninguém estava ouvindo, e assentiu uma vez, brevemente. Marsh apertou seu ombro mais forte e afastou-se sem dizer mais nada. Mas a palavra correu. Entre os pilotos primeiro, em conversas sussurradas, depois entre alguns mecânicos de outros esquadrões que vinham visitar Biggin Hill e ouviam os relatos, notavam o desempenho superior, faziam perguntas. O que vocês estão fazendo de diferente aqui? E alguém, inevitavelmente, deixava escapar. Os mecânicos ajustaram alguma coisa nos canhões. Não era oficial. Não era documentado. Mas começou a se replicar. Um mecânico em Orchurch tentou. Outro em Tangmere. As arruelas eram fáceis de encontrar, a modificação era simples, quase ridiculamente simples, e os resultados eram tangíveis. Dentro de 6 semanas, pelo menos metade dos esquadrões de Spitfire no sul da Inglaterra tinha adotado a prática, sem que nenhuma ordem oficial tivesse sido emitida, sem que nenhum relatório formal tivesse sido escrito. Era uma revolução silenciosa, nascida na ponta dos dedos sujos de graxa de homens que estavam cansados de ver amigos morrerem por causa de uma especificação de fábrica desatualizada. E então veio o teste de fogo. Em 11 de abril de 1942, a Luftwaffe lançou uma incursão massiva sobre os comboios britânicos no Canal da Mancha, uma operação coordenada que envolvia mais de 80 caças alemães e bombardeiros escoltados. Era uma armadilha deliberada, projetada para forçar a RAF a subir em número e ser esmagada pela superioridade numérica alemã. O comando britânico não teve escolha, mandou tudo o que tinha. Biggin Hill decolou com 16 Spitfires. Marsh liderava uma das sessões. Alovai os viu partir às 10 da manhã, sob um céu limpo e azul que parecia insultar a violência prestes a acontecer. O som dos motores se afastou, foi engolido pela distância, e tudo o que restou foi o silêncio tenso da espera. As horas seguintes foram as mais longas da vida de Alovai. Ele tentou trabalhar, mas não conseguiu. Ficou andando de um lado para o outro da pista, fumando, olhando para o céu, escutando o rádio estático na torre de controle onde ocasionalmente ecoavam fragmentos de comunicação, gritos, ordens, interferências. E então, por volta das 13 horas, ouviu o primeiro motor voltando. E depois outro. E outro. Um a um,
Os Spitfires começaram a reaparecer no horizonte, baixando sobre Kent, circulando a base antes de pousar. Alovai contou. 12, 13, 14, 15, 16. Todos voltaram. Todos. Alguns com furos de bala nas asas, um com a roda danificada que raspou na pista levantando faíscas, outro com o canope rachado, mas todos voltaram, e todos os pilotos desceram vivos. O debriefing durou 2 horas. Marsh relatou 3 abates confirmados. Outros pilotos relataram mais 6. Mas o que chamou a atenção não foram os números absolutos, e sim o padrão. Em quase todos os engajamentos, os pilotos britânicos conseguiram disparar primeiro. Conseguiram acertar os 109S antes que eles completassem suas manobras evasivas. Conseguiram quebrar o timing. Os alemães, acostumados a um certo ritmo de combate, foram pegos de surpresa pela agressividade súbita dos Spitfires. Eles não esperavam que fossemos tão rápidos no gatilho, disse Grayson, o jovem wingman que tinha visto Whitmore morrer. Eu apertei o botão e os traçantes já estavam cortando o ar. O piloto alemão nem teve tempo de rolar. Vi a surpresa. Vi pelo jeito que a asa dele tremeu quando os projéteis acertaram. Ele não esperava. Era exatamente isso. A Luftwaffe tinha construído suas táticas em cima de dados operacionais que incluíam aquele lag conhecido dos canhões britânicos. Eles sabiam que tinham uma margem. E de repente, aquela margem desapareceu. Para os pilotos alemães, foi como lutar no escuro contra um inimigo que tinha aprendido a ver. Eles não entendiam o que tinha mudado. Os relatórios alemães das semanas seguintes, interceptados e decodificados pela inteligência britânica, mencionavam mudança no comportamento tático dos Spitfires, agressividade aumentada, redução no tempo de reação ao fogo. Eles atribuíam a novos treinamentos, a novos pilotos, a novas ordens. Nunca imaginaram que a diferença estava em uma arruela de 50 centavos. A moral dos pilotos britânicos subiu como nunca. Não era apenas questão de números. Era questão de confiança. Eles sabiam agora que quando apertassem o gatilho, o avião responderia. Imediatamente. Sem hesitação. E essa certeza mudava tudo. Mudava a forma como entravam em combate, a forma como tomavam decisões em frações de segundo, a forma como encaravam os 109S. Não eram mais caçadores com armas defeituosas. Eram caçadores com armas afiadas. E os alemães sentiram. As taxas de perda da Luftwaffe sobre o canal começaram a subir. Pequenos percentuais, mas consistentes. 2, 3% a mais de aviões que não voltavam. Suficiente para que os comandantes alemães começassem a questionar suas próprias táticas, a revisar suas estimativas, a hesitar antes de lançar novas operações. O equilíbrio tinha mudado. Não dramaticamente, não de forma a inverter toda a guerra de uma vez, mas o suficiente para inclinar a balança, para dar aos britânicos uma margem que antes não tinham, para salvar vidas que antes seriam perdidas. E no centro de tudo isso, invisível, estava James Alloway, o sargento de manutenção que continuava fazendo seu trabalho todos os dias, consertando motores, verificando trens de pouso, trocando pneus e, ocasionalmente, quando ninguém estava olhando, instalando pequenas arruelas de metal em canhões de Spitfire. Ele nunca falou abertamente sobre o que fazia. Nunca reivindicou crédito. Nunca escreveu um relatório. Era mais seguro assim. Mas os pilotos sabiam. E os outros mecânicos sabiam. E havia uma compreensão tácita, um acordo não verbalizado. Aquilo era necessário, aquilo funcionava, e aquilo não seria interrompido. Mas segredos, mesmo os bem guardados, eventualmente vazam. Em junho de 1942, um oficial de inspeção técnica da Supermarine visitou Biggin Hill para investigar relatos de desempenho superior dos canhões hispano-suíça naquela base específica. Ele era um homem meticuloso, de óculos redondos e caderneta sempre na mão, que cheirava a papel e tinta de escritório. Ele inspecionou 3 aviões aleatoriamente, desmontou os compartimentos dos canhões e encontrou as arruelas. Alloway estava presente quando isso aconteceu. Viu o oficial franzir a testa, pegar a pequena peça de metal entre os dedos, erguer os olhos e perguntar: "O que é isto?" Alloway engoliu seco e respondeu com a voz firme: "Calço de ajuste de tensão, senhor." "Isso não está no manual", disse o oficial. "Não, senhor", Alloway admitiu. "Quem autorizou?" "Ninguém, senhor." O oficial olhou para ele por longos segundos. Alloway esperava a explosão, a reprimenda, talvez até a prisão. Mas o oficial apenas respirou fundo,
guardou a arruela no bolso, fechou sua caderneta e disse: "Venha comigo ao escritório do comandante." Alloway seguiu, sentindo as pernas pesadas como chumbo. O Major Griffin estava em sua mesa, revisando mapas. O oficial de inspeção entrou, fechou a porta e colocou a arruela sobre a mesa, na frente de Griffin. "Seus mecânicos estão fazendo modificações não autorizadas nos canhões", ele disse. Griffin olhou para a arruela, depois para Alloway, depois de volta para o oficial. "E qual é o resultado dessas modificações?" Griffin perguntou. O oficial hesitou. "Pelo que pude observar nos relatórios, senhor, há uma melhoria mensurável no tempo de resposta do armamento e na taxa de acerto." "Algum efeito adverso? Travamentos? Explosões? Falhas?" "Não, senhor. Nenhum relatado." Griffin pegou a arruela, girou-a entre os dedos, e sorriu de leve. "Então me parece que meus mecânicos estão fazendo seu trabalho melhor do que os engenheiros de fábrica." O oficial ajeitou os óculos, claramente desconfortável. "Senhor, com todo respeito, isso é quebra de protocolo. As especificações existem por uma razão." "Sim", Griffin concordou. "E muitas vezes essa razão é que foram escritas por pessoas que nunca viram um combate aéreo." "Sargento Alloway, você pode nos deixar a sós." Alloway saiu, mas ficou perto da porta, o coração ainda disparado. Ouviu vozes abafadas lá dentro, uma discussão que durou quase 15 minutos. Quando o oficial finalmente saiu, seu rosto estava vermelho, mas ele não olhou para Alloway, apenas seguiu direto para seu carro e partiu. Griffin apareceu na porta, acenou para Alloway entrar e fechou a porta novamente. "Ele vai escrever um relatório", Griffin disse. "Vai subir para Londres. Vai haver uma investigação oficial." Alloway sentiu o estômago afundar. Mas Griffin continuou. "No entanto, eu já enviei meu próprio relatório semana passada. Documentei as melhorias de desempenho, as reduções de perda, e sugere que a modificação fosse testada oficialmente, se validada, incorporada à especificação padrão. Coloquei meu nome naquele relatório. Então, se alguém vai para a corte marcial, sou eu, não você." Alloway abriu a boca, mas não conseguiu falar. Griffin sorriu de novo, cansado. "Você fez a coisa certa, sargento. Fez o que eu deveria ter feito há meses. Agora vamos ver se o sistema tem bom senso suficiente para reconhecer isso." Levou quase 3 meses. Durante esse tempo, equipes de engenharia da Supermarine e do Ministério da Aeronáutica vieram a Biggin Hill, conduziram testes, mediram tensões, cronometraram tempos de resposta, fizeram cálculos. Havia resistência, claro. Alguns engenheiros insistiam que a modificação poderia causar fadiga prematura das molas, que poderia levar a travamentos em condições extremas, que não tinha sido adequadamente testada. Mas os dados operacionais eram incontestáveis. Os Spitfires com a modificação tinham taxas de acerto 17% superiores e taxas de perda 11% inferiores em relação aos que ainda usavam a especificação original. 17 e 11. Números pequenos em papel, mas quando traduzidos em vidas humanas, significavam dezenas de pilotos que voltavam para casa em vez de cair no mar. Em setembro de 1942, o Ministério da Aeronáutica emitiu um boletim técnico autorizando a modificação em caráter experimental para todos os esquadrões de Spitfire equipados com canhões Hispano de 20 mm. Em dezembro, a modificação foi incorporada oficialmente à linha de produção. As arruelas agora eram instaladas diretamente na fábrica. E o nome de Alloway não apareceu em nenhum documento oficial. O crédito foi para os engenheiros que validaram a solução. Para os oficiais que autorizaram os testes. Para o sistema que otimizou o desempenho operacional. Alloway não se importou. Não era por reconhecimento que ele tinha feito aquilo. Era pelos rostos que via toda manhã subindo nas asas dos Spitfires. A guerra continuou, claro. Os alemães eventualmente adaptaram suas táticas, desenvolveram novos caças, melhoraram seus próprios armamentos. Mas aquele pequeno detalhe, aquela arruela de 50 centavos, tinha mudado o equilíbrio em um momento crítico. Tinha dado aos britânicos uma vantagem quando mais precisavam. Tinha salvado vidas que de outra forma teriam sido números em relatórios de baixas. Não é possível saber exatamente quantas. Não há como calcular todas as variáveis, todas as missões, todos os combates onde aquele 10º de segundo extra fez a diferença entre um Spitfire voltando ou não voltando. Mas estimativas conservadoras, baseadas nas taxas de sobrevivência antes e depois da modificação,
Sugerem que pelo menos 2.000 pilotos da RAF que morreram nos primeiros meses de 1942 poderiam ter sobrevivido se seus canhões tivessem respondido tão rápido quanto os modificados. 2.000. 2.000 filhos, irmãos, pais, amigos. 2.000 futuros que foram cortados porque um sistema burocrático preferia seguir manuais a ouvir quem estava na linha de frente. E quando finalmente alguém na linha de frente decidiu agir, decidiu arriscar sua própria carreira para salvar seus camaradas, o sistema levou meses para reconhecer o óbvio. James Alloway serviu até o final da guerra. Foi promovido a sargento-chefe em 1943, mais por tempo de serviço do que por reconhecimento específico. Continuou fazendo seu trabalho, consertando aviões, mantendo-os no ar e, ocasionalmente, quando via algum jovem mecânico hesitando diante de um problema que o manual não resolvia, puxava-o de lado e dizia baixinho: "Se você sabe que funciona, se você testou, se é seguro, então faça. Não espere autorização. As autorizações vêm depois que você já salvou vidas, não antes." Alguns ouviam, outros não. Mas os que ouviam espalhavam a mesma filosofia, e ela permeou os hangares da RAF como uma corrente subterrânea, uma cultura não oficial de improvisação responsável, de inovação pragmática, de coragem para fazer o que era certo em vez de apenas o que era permitido. Depois da guerra, Alloway voltou para Birmingham. Abriu uma pequena oficina mecânica, casou-se, teve 2 filhos, viveu uma vida tranquila e comum. Nunca falou muito sobre a guerra. Quando seus filhos, anos depois, encontraram uma caixa velha no sótão cheia de fotos e documentos militares, perguntaram o que ele tinha feito durante a guerra. Ele apenas disse: consertava aviões. Eles insistiram, queriam histórias dramáticas, combates, heroísmo. Ele sorriu e repetiu: consertava aviões. Era importante. E era. Mais do que eles jamais saberiam. Em 1987, 45 anos depois daquela noite no hangar, a RAF realizou uma cerimônia de homenagem aos veteranos da Batalha da Grã-Bretanha em Biggin Hill. Alloway, agora com 72 anos, cabelos brancos e mãos tremendo ligeiramente por artrite, foi convidado a participar. Ele não queria ir. Não gostava de cerimônias. Mas sua esposa insistiu, e ele cedeu. Durante o evento, um historiador da RAF apresentou uma exposição sobre inovações técnicas durante a guerra, e havia uma vitrine dedicada às modificações de campo que haviam impactado o desempenho operacional. Dentro dela, sob vidro, havia uma pequena arruela de metal, enferrujada e gasta pelo tempo, com uma plaquinha que dizia: calço de tensão de mola, canhão hispano-suiza, Spitfire Mark V modificação não autorizada que melhorou o tempo de resposta de armamento, 1942. Origem, mecânicos de manutenção, RAF Biggin Hill. Alloway parou diante daquela vitrine e ficou ali, imóvel, por longos minutos. Sua esposa percebeu algo estranho em sua expressão, uma mistura de surpresa e emoção contida, e perguntou se ele estava bem. Ele acenou que sim, mas não conseguiu desviar os olhos daquela pequena peça de metal. Era uma arruela comum, idêntica às que ele tinha usado, idêntica à que guardava há décadas em uma gaveta em casa sem saber bem porquê. E ali estava ela, preservada, exposta, reconhecida. Não com seu nome, mas reconhecida. Um jovem da RAF, uniformizado e polido, aproximou-se naquele momento e começou a explicar para um grupo de visitantes. Esta foi uma das inovações mais importantes e menos conhecidas da guerra. Estima-se que salvou mais de 2.000 vidas ao longo de 1942 e 1943. O interessante é que não veio de cima. Veio de baixo. Foram os próprios mecânicos, trabalhando nas bases, que perceberam o problema e encontraram a solução. Infelizmente não sabemos quem foi o primeiro a fazer essa modificação. Os registros da época eram incompletos, e muitos mecânicos não deixaram seus nomes documentados. Mas sabemos que começou em algum lugar no sul da Inglaterra, provavelmente aqui em Biggin Hill, e se espalhou de base em base até se tornar padrão oficial. Alloway ouviu tudo em silêncio. Ninguém ali sabia quem ele era. Ninguém faria a conexão. Ele podia simplesmente caminhar até aquele jovem, apresentar-se, dizer fui eu. Podia reivindicar seu lugar na história. Mas não o fez. Apenas ficou ali, olhando para aquela arruela, sentindo o peso dos anos, das escolhas, das vidas que tinham continuado porque ele tinha decidido, uma noite fria de março, colocar sua carreira em risco para fazer o que era certo. E isso era suficiente. Saber que tinha feito diferença.
Saber que em algum lugar, homens que ele nunca conheceu tinham envelhecido, tido filhos, netos, vivido suas vidas porque seus canhões tinham respondido 1/10 de segundo mais rápido. Sua esposa tocou seu braço gentilmente. Vamos, James, a cerimônia vai começar. Ele assentiu, lançou um último olhar para a vitrine e seguiu em frente. Mas enquanto caminhava pelo corredor do memorial, passou por uma parede coberta de fotos antigas, pilotos em frente aos seus Spitfires, tripulações de solo trabalhando em hangares, cenas de briefing e debriefing. E em uma delas, quase escondida no canto inferior, reconheceu um rosto. Era o tenente David Marsh, mais jovem, sorrindo largamente ao lado de seu Spitfire, o braço apoiado na asa, o céu azul atrás dele. A foto tinha uma data, 18 de abril de 1942, uma semana depois daquela grande incursão sobre o canal. E havia uma pequena anotação à caneta, desbotada mas legível. 3 confirmados. Os canhões finalmente acordaram. Alloway parou novamente. Sentiu um aperto na garganta que não esperava. Marsh tinha sobrevivido à guerra, ele sabia. Tinha virado instrutor de voo, depois trabalhado na aviação civil, vivido até os 80 e muitos anos. Alloway tinha lido seu obituário alguns anos antes, em um jornal de veteranos. E naquele obituário, entre as muitas realizações listadas, havia uma linha que dizia: Marsh sempre acreditava a sua sobrevivência durante a guerra não apenas à sua habilidade como piloto, mas ao trabalho dedicado das equipes de solo da RAF, em particular os mecânicos de Biggin Hill. A cerimônia foi solene e bonita. Discursos foram feitos, homenagens prestadas, coroas de flores depositadas. Alloway sentou-se na última fileira, ouvindo em silêncio, suas mãos tremendo ligeiramente pousadas sobre os joelhos. Quando tudo terminou e as pessoas começaram a se dispersar, ele viu um homem idoso aproximar-se, apoiado em uma bengala, caminhando devagar mas com determinação. Levou um momento para Alloway reconhecê-lo. Era Peter Grayson, o jovem wingman que tinha visto Whitmore morrer, que tinha vomitado atrás do hangar. Agora com 70 e poucos anos, cabelos ralos, costas curvadas, mas os olhos ainda vivos, ainda atentos. Grayson parou diante de Alloway, olhou para ele por longos segundos, e então disse simplesmente: James Alloway. Não era uma pergunta. Era reconhecimento. Alloway levantou-se devagar. Peter Grayson. Eles se olharam, 2 relíquias de um tempo que parecia simultaneamente próximo e infinitamente distante. E então Grayson estendeu a mão, e Alloway a apertou, sentindo a firmeza surpreendente no aperto do velho piloto. Eu sempre soube, Grayson disse baixo. Marsh me contou, anos depois. Você nunca quis crédito, mas eu sempre soube. E eu queria que você soubesse. Toda vez que eu vejo meus netos, penso em você. Porque se não fosse por aquela arruela, eu teria morrido em junho de 1942. Tenho certeza disso. Havia um 109 na minha cauda, eu virei, consegui posição, apertei o gatilho e os canhões responderam imediatamente. Acertei o motor dele. Ele caiu. E eu voltei. Casei em 1946. Tive 3 filhos. 7 netos. 2 bisnetos agora. Toda essa vida existe porque você decidiu fazer o que era certo em vez do que era permitido. Alloway sentiu os olhos arderem, algo que não acontecia há muito tempo. Tentou falar, mas não conseguiu. Grayson apertou seu ombro. Você não precisa dizer nada. Só queria que soubesse. Só queria agradecer, mesmo que 45 anos tarde. Eles ficaram ali mais alguns minutos, conversando sobre coisas menores, famílias, saúde, o tempo. E então Grayson teve que ir. Um neto estava esperando lá fora para levá-lo de volta para casa. Mas antes de partir, virou-se uma última vez e disse: A guerra ensina muitas lições erradas. Mas uma lição certa que aprendi foi esta: os heróis reais raramente usam medalhas. Geralmente usam macacões sujos de graxa e trabalham onde ninguém está olhando. E então se foi, mancando ligeiramente, apoiado na bengala, deixando Alloway sozinho no corredor vazio do memorial. Alloway ficou ali mais um tempo, sentindo o silêncio, o peso da história, a estranha sensação de encerramento que não sabia que precisava. E então caminhou de volta até a vitrine com a arruela. Olhou para ela mais uma vez, aquele pedaço insignificante de metal que tinha mudado tanta coisa. E pensou em todas as pequenas decisões que compunham uma vida, todas as escolhas que pareciam menores no momento mas que reverberavam através dos anos, tocando vidas que você nunca conheceria, criando futuros que você nunca veria. Pensou em Whitmore, que não voltou.
Pensou em Marsh, que voltou. Pensou em Grayson, cujos netos existiam porque um sargento de manutenção tinha decidido confiar em sua intuição uma noite fria de março. E pensou em todos os outros, nomes que nunca saberia, rostos que nunca veria, que tinham vivido vidas completas porque alguém na ponta, alguém que via o problema de perto todos os dias, tinha tido a coragem de agir. Quando saiu do memorial, o sol estava baixo no horizonte, lançando longas sombras douradas sobre o campo onde os Spitfires tinham taxiado décadas antes. O hangar número 3 ainda estava lá, reconfigurado agora como parte do museu, mas essencialmente o mesmo prédio onde tudo tinha começado. Aloy caminhou até ele, empurrou a porta lateral que rangia do mesmo jeito que rangia em 1942, e entrou. O cheiro era diferente agora, mais limpo, menos impregnado de óleo e combustível, mas a estrutura era a mesma. As lâmpadas no teto, as vigas de metal, o eco particular de passos sobre concreto. Ele caminhou até o centro do hangar, onde um Spitfire Mark V estava em exibição, polido e impecável, provavelmente restaurado até a perfeição histórica. Subiu na asa, sentindo a superfície fria sob a palma da mão, e olhou para o compartimento do canhão. Imaginava que se abrisse aquele painel agora, encontraria tudo montado conforme especificação, sem arruelas improvisadas, sem modificações de campo. Mas por um momento, permitiu-se imaginar que sua pequena peça de metal ainda estava lá, escondida, fazendo seu trabalho silencioso, salvando vidas que já tinham sido salvas há muito tempo. Desceu da asa devagar, suas velhas articulações protestando, e ficou ali mais um momento, apenas olhando para o avião, sentindo a presença fantasmagórica de todos os homens que tinham trabalhado naquele espaço, que tinham suado e sangrado e lutado para manter aquelas máquinas no ar, para dar aos pilotos toda a chance possível de voltar vivos. E então, finalmente, virou-se e saiu, fechando a porta atrás de si. Sua esposa estava esperando no carro. Ela notou algo diferente em sua expressão quando ele entrou, uma serenidade que não via há tempos. — Você está bem? Ela perguntou. Ele assentiu, apertou sua mão e disse: Estou. Melhor do que esperava. E enquanto dirigiam de volta para casa, passando pelos campos verdes de Kent onde tantos aviões tinham caído e tantos outros tinham conseguido pousar, Aloy olhou pela janela e permitiu-se sentir algo que raramente permitia: orgulho. Não orgulho arrogante ou ostensivo, mas aquele tipo quieto e profundo de satisfação que vem de saber que você fez diferença quando importava, que você esteve à altura de um momento crítico, que você não se escondeu atrás de regras quando vidas estavam em jogo. E isso, pensou, era suficiente. Mais do que suficiente. Era tudo. Os anos seguintes foram gentis com James Aloy. Ele viu seus filhos crescerem, seus netos nascerem. A oficina prosperou modestamente. Ele continuou trabalhando com as mãos até bem entrado nos 80 anos, sempre preferindo a textura de metal e a lógica de engrenagens à abstração de documentos e burocracias. E ocasionalmente, quando estava sozinho na oficina tarde da noite, organizando ferramentas ou limpando peças, segurava uma arruela qualquer entre os dedos, sentia o peso dela, girava-a sob a luz e lembrava. Lembrava dos rostos dos pilotos. Lembrava do som dos Spitfires decolando. Lembrava do cheiro de óleo queimado e borracha aquecida, do frio penetrante das madrugadas de inverno, do medo que sentia toda vez que fazia aquela modificação não autorizada, e da euforia silenciosa quando via os aviões voltarem. Essas memórias não o assombravam. Não eram pesadas. Eram apenas parte dele, entrelaçadas com quem ele era, com as escolhas que o tinham definido. E quando finalmente, aos 93 anos, James Aloy faleceu tranquilamente em seu sono, cercado por família, ele partiu sem nunca ter contado a história completa para ninguém além de Marsh e Griffin, ambos já mortos há anos. Seus filhos encontraram a caixa no sótão novamente, revisaram as fotos e documentos, e desta vez, com mais atenção, notaram uma carta dobrada no fundo, escrita em papel amarelado e frágil. Era datada de dezembro de 1942, assinada pelo Major Harold Griffin, e dizia simplesmente: Sargento Aloy, sua coragem e iniciativa salvaram incontáveis vidas. O sistema pode nunca reconhecê-lo formalmente, mas eu reconheço. E os homens que voltaram para suas famílias graças ao seu trabalho reconhecem. Isso terá que ser suficiente. Obrigado. A carta nunca tinha sido enviada oficialmente. Era uma cópia pessoal, guardada por Aloy por décadas. Seus filhos a levaram de volta a Biggin Hill, doaram-na ao museu. E agora ela está lá, exposta ao lado da arruela, completando a história.
A lição que fica não é sobre metal ou mecânica. É sobre pessoas. É sobre a distância que frequentemente existe entre quem toma decisões e quem vive com as consequências dessas decisões. É sobre a coragem necessária para questionar a autoridade não por rebeldia, mas por compaixão. É sobre confiar em quem está na ponta, em quem vê o problema diretamente, em quem tem as mãos sujas de tentar resolver o que os manuais dizem ser impossível ou desnecessário. A história de James Alloway não é excepcional porque ele era excepcional como pessoa. Ele era um homem comum, com habilidades comuns, fazendo um trabalho comum. O que tornou sua história extraordinária foi o sistema que o cercava, um sistema que priorizava conformidade sobre eficácia, que preferia seguir protocolos a salvar vidas, e que finalmente só mudou porque alguém teve a coragem de fazer o que era certo em vez do que era permitido. Essa dinâmica não morreu em 1945. Ela ainda existe, em todas as organizações, em todos os campos, onde quer que haja uma hierarquia, onde quer que haja manuais, onde quer que haja pessoas na linha de frente vendo problemas que aqueles no topo não conseguem ou não querem ver. E a lição é clara: ouça quem está na ponta. Acredite em quem trabalha com as mãos. Confie em quem vive o problema todos os dias. Porque a inovação real, a mudança real, raramente vem de cima. Ela brota de baixo, nas mãos sujas de graxa de alguém que se recusa a aceitar que é assim que sempre foi feito quando assim está custando vidas. E se você aprendeu algo com essa história, se ela tocou você de alguma forma, compartilhe-a. Compartilhe para lembrar que os heróis reais raramente usam uniformes reluzentes ou recebem manchetes. Eles usam macacões. Trabalham na escuridão dos hangares. Fazem o que precisa ser feito quando ninguém está olhando. E suas pequenas decisões, suas arruelas de 50 centavos, mudam o mundo de formas que nunca saberemos completamente, mas que sentimos todos os dias nas vidas que continuam, nos futuros que existem, nas histórias que são contadas porque alguém, em algum lugar, decidiu que vidas importam mais do que regras. Deixe um comentário sobre quem são os Allowais que você conhece, aqueles que fazem a diferença na sombra. E se esta história fez você pensar diferente sobre quem realmente muda o curso da história, dê um gosto. Inscreva-se para mais histórias assim, porque há milhares delas esperando para serem contadas, milhares de pessoas comuns que fizeram coisas extraordinárias simplesmente porque se importavam o suficiente para agir. Obrigado por ler até aqui. E lembre-se, às vezes, tudo o que separa a tragédia da vitória é uma pequena peça de metal e a coragem de usá-la.